fale também um pouco da APAE sobre as consequências do decreto 12.686, por favor, professor. Bem-vindo. Grande relevância, né? Pensando na pessoa com deficiência e nas suas famílias. O movimento apaiano é um movimento que está há mais de 70 anos, né? Quando a gente entra hoje no site da Federação da APAE Brasil, só para que vocês tenham a dimensão do número de atendimentos, nós passamos, né? Nós somos 2.265 unidades, mais de 1.772.000 assistidos. Quando nós falamos da escola das APAES, nós passamos de 115 mil matrículas. O que é importante dizer aqui, que as APAES, elas têm serviço de educação, serviço de assistência e serviço de saúde. Quando a gente fala escola da APAE, nós estamos falando dos estudantes das escolas da APAE. Aí nós temos as matrículas apuradas no censo, elas chegam a 115 mil matrículas. Agora, quando nós falamos em assistido, engloba todos esses assistidos na área da saúde, na área da assistência e da educação, que aí passa de 1.772.000. Então, é um número bastante expressivo. Então, é um movimento de grande importância para o nosso país quando a gente fala na defesa e garantia de direito da pessoa com deficiência. Aí vem um decreto, né, que fragiliza tudo isso, que não respeita esses direitos conquistados. Porque o que nós vemos no decreto 12.686, uma restrição do debate, não foi aberto, as entidades não foram convidadas, não só as APAES, mas como as outras entidades co-irmãs, para participar dessa construção desse decreto, ter a sua representatividade. Então, de fato, é um decreto que a gente está trabalhando para que ele seja revogado. Hoje nós temos, né, a PDL do senador Flávio Arnes, que é de grande importância, está na pauta, a gente vai aguardar que seja votado e que isso de fato seja suspenso, porque nós precisamos de um amplo debate para a construção de um decreto. É importante dizer, Dilson, que quando a gente dialoga com o MEC, ele fala, olha, mas o decreto ele não fala da escola especializada, o decreto vem falar da regulamentação do AE. Não, o decreto ele institui uma política de educação especial inclusiva no nosso país. E a escola especializada, ela faz parte, né, desse serviço, ou deveria fazer parte, uma vez que o decreto ele exclui na sua redação as escolas especializadas. Então, contudo, né, a gente vê, quando há ausência desse debate, desse diálogo, nós não somos convidados para essa construção coletiva, fica claro, né, que o quanto as pessoas com deficiência e suas famílias foram desrespeitadas nesse decreto. Felizmente, nós temos grandes, né, senadores, a malha política vem nos ajudando, né, nesse debate, nas PDLs, nós conseguimos mais de 42 assinaturas, depois passou de 50, que é um número bastante importante para que a gente possa pautar, né, no Senado. Então, o que a gente vê desse decreto? É um retrocesso muito grande, porque ele ameaça o futuro das escolas especializadas, não só das escolas das APAES. As pessoas dizem, o decreto fecha a APAE. A APAE, ela não tem só a escola, ela tem o serviço de educação e o serviço de assistência, de saúde e de assistência. Mas a escola da APAE, uma vez que o decreto prevê a universalização da matrícula na escola comum, ele exclui a possibilidade do estudante com deficiência, de extensão moderada grave, níveis de suporte 2 e 3 de autismo e outras deficiências múltiplas que têm necessidade de apoio mais intenso, mais pervasivo, exclui a escola especializada como uma das possibilidades do processo de escolarização dessa pessoa com deficiência. Por quê? Prevê a universalização da matrícula da escola na escola comum. Então, sim, ele vai ao encontro do esvaziamento, asfixiamento aos poucos das escolas especializadas. Por que nós não estamos na redação dos decretos? Por que nós não estamos compondo, uma vez que a LDB, a Constituição e outros tratados internacionais, ele prevê a escola especializada. E o decreto, ele exclui da sua redação. Então, a gente se sente bastante fragilizado, né, com esse decreto. Por isso, a questão da PDL, para assustar os efeitos do decreto, para defender o direito de escolha das famílias e da pessoa com deficiência. Então, nós estamos atuando de maneira firme na articulação junto ao Ministério da Educação também. Nós fizemos uma redação, uma revisão do texto da primeira apresentação do decreto, apresentamos ao Ministério da Educação.
Algumas partes desse texto foram consideradas numa nova redação, mas ainda não garante as escolas especializadas. Por isso que a gente insiste na revogação, para que tenha uma abertura e uma construção coletiva, onde as entidades, como as APAES e entidades co-irmãs, tenham escuta ativa na construção desse decreto. E sem contar que um ponto importante que a gente fala, né, a escolarização da pessoa com deficiência como luta política, o decreto ele tem por trás um plano de fundo que é muito claro, que é a inclusão total, todos os estudantes na escola comum, né? Não prevê a escola especializada e os serviços especializados. Então, a gente vê uma inversão da lógica operacional quando isso acontece. O processo de escolarização da pessoa com deficiência, quando ele traz a universalização da matrícula na escola comum, como essencial para um processo de educação inclusiva. Então, o decreto nos mostra que educação inclusiva é todos na escola comum. E nós sabemos que isso não é uma realidade. Isso não deve acontecer. Nenhum país do mundo excluiu a escola especializada. A escola especializada ela deveria ser um braço do sistema de educação inclusiva e ser representadas nesses textos. Então, o decreto ele vem para trazer clareza das leis e uma vez que eles não nos consideram, eles vão silenciando a escola especializada. E a gente não pode concordar com isso, porque ainda que a escola comum ela esteja boa, a escola especializada ela sempre vai ser necessária. Nós não somos remendo à inclusão. As escolas especializadas da APAE, elas não são remendo à inclusão. Antes de coordenador nacional de educação especial, eu estou há 23 anos dentro da escola especial, da escola especializada das APAES. Sou diretor de escola há 10 anos, mas fui secretário, professor, então nós estamos no dia a dia, no chão da escola especializada, e nós sabemos que o estudante que hoje se beneficia da escola especializada é aquele estudante de extensão grave das suas deficiências e que precisa do ambiente estruturado para poder avançar no seu processo de escolarização. Então, o que a gente vê? Essa inversão tecnológica operacional, enquanto que a escolarização da pessoa com deficiência, Edmilson e colegas aqui presentes, né? Ela, acima de tudo, ela deveria partir de onde? De uma avaliação. O decreto, ele fala onde, ele não fala como. Onde ele deve estudar, na escola comum, mas ele não considera um processo de avaliação que deveria indicar como esse processo de inclusão deveria acontecer e não simplesmente onde. Então, de fato, o movimento apaiano, junto às entidades co-irmãs, nós não nos sentimos representados. O local de escolarização não é o ponto de partida da inclusão e sim deveria ser a necessidade do estudante a partir de uma avaliação muito bem elaborada, que hoje são realizadas pelas escolas especializadas no nosso país.